Falando, Janine, a respeito dos direitos à saúde, no fornecimento da medicação, que tem as farmácias básicas do SUS, por Sim, exemplo, o autista ele tem alguma prioridade? sim, lógico, né? E tem as prioridades aí, a gente tem também que rever a questão das condições municipais aí, porque cada prefeitura funciona de uma forma, né? De acordo com a demanda, de acordo com, como se diz assim, o abastecimento mesmo, né? O orçamento municipal, né? Mas infelizmente a gente vê que tem, né, pessoas com essa condição que precisam, por exemplo, do canabidiol, que a gente sabe, né? Então não é uma medicação que a gente busca na farmacinha da prefeitura, né? Infelizmente. Então, quando se necessita desse tipo de medicamento ou que tem uma situação, né, mais emergencial, mais específica, mais delicada, tem que se buscar judicializar também para que o Estado, juntamente com o município, forneça essa medicação. Como é que fica a situação para o autista quando ele não, para não ser cancelado o plano de saúde dele, um seguro, algum direito que ele já tenha? Ele tem algum ponto que ele possa defender a esse respeito? Olha, Geraldo, a gente ainda não tem uma legislação específica para isso. Falando assim, olha, a pessoa com o espectro autista, né, tem o direito disso e isso para a população. Lógico, a gente sabe que, tendo o plano de saúde, né, vai seguir as regras, né, estabelecidas pelo plano, né? E também, por exemplo, assim, o plano não pode, de forma unilateral, rescindir, negar determinadas coberturas, determinados procedimentos, né, que a gente mais vê na prática. Então, se chegar numa situação que o plano de saúde não cubra e que seja uma negativa, né, por conta de uma questão administrativa, havendo a necessidade, um risco maior para a vida dessa pessoa, tem que se judicializar. Aí a gente entra com uma liminar, né, que o juiz vai analisar aí prontamente essa questão aí. Então o Estado é omisso nesse caso. Muitas das, assim, não é o Estado, né? Às vezes o plano de saúde é que dificulta, Não, né? mas se não tem uma Essa legislação, a questão. Em omissão relação também. à legislação, É. sim, né? Porque a gente não tem, por exemplo, assim, já saiu algumas jurisprudências, alguns casos que servem de modelos, né, para a gente nos utilizarmos hoje. Mas a gente não tem uma lei específica falando, o plano de saúde não pode fazer isso, o plano de saúde deve fazer isso. Lógico, a gente tem uma legislação geral, mas específica para cada caso a gente não tem, né? Porque esses casos de saúde, geralmente quando o plano se nega e precisa judicializar, geralmente são questões muito específicas, né, Geraldo? Não são questões do dia a dia, porque questões do dia a dia, às vezes administrativamente ali a gente já consegue resolver com o plano, o próprio plano cobre, ou às vezes paga uma taxa a mais, né, que a pessoa consegue pagar, né, alguma coisa que a família consegue pagar, mas nesses casos específicos, quando acontece do plano não cobrir, porque geralmente é um caso muito específico, Tem que né? judicializar, né? Aí tem que judicializar. E você falou aí que não há uma legislação que, via de regra, todos os usuários do plano recebem A gente a sabe mesma que o determinação. plano de saúde não pode se negar, né? E isso a justiça já não permite, né? Uma negativa, vamos supor, uma negativa geral, né? Que a gente fala. Mas, assim, quando o plano de saúde chega a negar um determinado procedimento, você pode ter certeza que ele vai ser um medicamento de alto custo, um procedimento de alto custo, né? Que foge à regra. Então, por isso que são necessárias essas ações judiciais. E quanto aos reajustes, como fica? Há alguma diferenciação para a pessoa autista ou ela vai no mesmo rol dos demais? Não, a questão do reajuste aí, ela tem uma atenção especial, mas vai de cada plano de saúde, né? Lógico que todos são regulados aí para a questão da ANS, né? Que eles têm que ter a questão, né, uma legislação geral que tem que ser obedecida, mas vai mais da legislação das normativas de cada plano que a pessoa adquirir aí.